ter que jogar um cobertinho aqui no meu colo. Peraí. Que Cobertinho. hoje o Wagner Moura, eu não tô vestida com ele, mas ele está aqui do meu lado. Wagner Moura, o nome do seu casaco, Cintia Cruz? É, Wagner. Ah, você fica dormindo com abraçar. O Wagner não é nem um abraço, né? Ele pega o seu corpo. Entendi por que você deu esse nome. É Né, um não, não negócio que dá faz pra, todo não dá sentido. pra dormir com o Wagner, com o cobertor aqui, porque ele é quente demais, entendeu? Wagner, não dá, não, O não Wagner aguento. Moura é quente demais. Não dá pra dormir. Um beijo, Ai, Wagner Moura, Deus. se estiver nos ouvindo. Cintia Cruz está dormindo todas as noites com você e você nem sabia. Assim, e pra quem tá ouvindo este pedaço da conversa, assim, Wagner Moura é o nome do meu casaco mais fofinho, querido, quentinho. É isso. Que estava no episódio anterior, Que estava no. inclusive. É isso. É. Ah, mas não era Pedro Pascal, não, a gente mudou, que a gente abrasileirou, que é melhor, né? Vamos uma coisa mais aqui da familiaridade mesmo. Então, vamos lá. Dário, tudo bom com você, querido? Bom dia, Dário. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom tudo. É isso. Começamos em mais um dia que você estiver nos ouvindo. Seguimos por aqui, eu, Cintia Cruz, no frio do inverno brasileiro e Uhum. Bruno de Mauro no calor, de Portugal. É isso, E sempre nos opostos. queria dizer que na última vez falei do meu ar-condicionado maravilhoso, que inclusive parou de funcionar. Então estamos aqui no calor mesmo, com a janela fechada por causa do barulho. Então, ouvinte, olha o calor que eu passo para que O o áudio seja sacrifício. bom. Exato. Vou ficar transpirando aqui depois da gravação. E é isso. Queria reclamar do meu ar-condicionado que não funciona. É Mas por vai isso que o voltar a funcionar. ouvinte tem que fazer review do episódio, né? Exato, ouvinte, você que está aqui, não se esqueça de mandar as estrelinhas no aplicativo que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple, ou no YouTube, ou Deezer, qualquer outro. Acho que o Deezer não tem review ainda. Mas dê lá 5 estrelas, mande sua mensagem, seja por e-mail, seja por Instagram, seja no próprio Spotify, que você pode mandar comentário por episódio, que é muito bom. Estamos sempre respondendo e gostamos muito de mensagens, então fique à vontade para nos contactar. Então vamos lá, episódio de hoje, Sarah Connor manda beijo, né? Porque a gente vai falar de inteligência artificial e os seus impactos positivos e negativos na nossa saúde mental, na nossa cabecinha. A gente fez um recorte, né, Bruno, nesse tema, porque inteligência artificial dá para falar, enfim, infinitamente, mas nosso rolê aqui é saúde mental, então a gente vai focar um pouco em coisas que a gente vem observando aí, né, nos últimos tempos em relação ao uso da inteligência artificial, da IA. Inclusive, vamos começar com uma pequena explicação. Como tem essa coisa no. Se você for na inteligência artificial, você pede, né? Me explica o tópico X como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então, vamos fazer isso sobre a própria inteligência artificial, que é algo maravilhoso e ao mesmo tempo uma bosta. Então, é importante ressaltar isso aqui. E vamos falar o porquê também desses pontos. Mas numa explicação bem simples e direta, a inteligência artificial que nós temos hoje, né, a LLM, que é Large Language Model e tudo como ela funciona hoje, ela é uma inteligência artificial probabilística, então ela é baseada em estatística, ela é baseada em entender e estudar um tópico específico. A gente já tem inteligência artificial antes do que acontece hoje, mas ela era muito mais centrada, por exemplo, a publicidade online é algo que já trabalha com modelagem de dados há muito tempo. Inclusive, antes da Lei de Proteção de Dados no Brasil, existiam dados gigantescos sobre todos nós, sobre todas as nossas informações, mesmo. E tudo isso utilizado para treinar e mostrar propaganda da melhor forma possível. O que hoje a gente tem é uma a inteligência artificial hoje é uma disseminação para que qualquer um possa entrar, por exemplo, no GPT ou no Gemini do Google e usar de uma forma simples e fácil, né? Porque você tem uma caixa de texto onde você digita o que você quer e ele te dá a informação do que você está digitando ali e perguntando. Só que o que acontece é, ele não tem a menor ideia do que ele está te dando. Não é uma inteligência, por assim dizer, apesar da gente chamar de inteligência artificial.
Ele trabalha com estatística, ou seja, ele entende que pelo tópico X, se você perguntar de onde vêm os dinossauros, ele tem um monte de informações sobre dinossauros e ele vai trabalhar naquelas informações que ele tem e ele vai te vomitar aquilo, basicamente, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Ele sabe que quando se pergunta sobre dinossauros, essas informações são as mais corretas. E se você vota para sim ou não, ou se você fala que gostou, ou se você fala que está errado, você está treinando ele e ajudando a mexer nessa parte probabilística, né? Que você está ajudando a refinar ele, o fine-tuning de uma certa forma gigantesca. Porque o GPT e o Gemini, do jeito que são para que todo mundo utilize. Existem outras formas de inteligência artificiais mais focadas e aí sim mais inteligentes, não só como o GPT, onde o GPT sabe genericamente sobre tudo, então ele não é tão inteligente assim. Mas isso é uma parte técnica e uma parte para outro episódio. Inclusive, esse episódio é sobre psicologia, porque o podcast é sobre desenvolvimento humano e saúde mental, então esse é o nosso foco. Você, ouvinte, caso queira mais informação de uma forma simplificada também, pode nos mandar comentário ou mandar e-mail e a gente pode até pensar em gravar um outro episódio focado em como a inteligência artificial funciona e como é o lado positivo e negativo da parte técnica dela. Como a maior parte do que está acontecendo é um monte de mentira sobre a inteligência artificial, ela não faz um monte de coisa do que está sendo vendido, não faz nada disso. E as pessoas estão perdendo emprego, mas ela não faz nada do que está sendo vendido ainda. E podemos gravar um outro episódio sobre isso, porque agora, entrando no tema mesmo, saúde mental, lados positivo e negativo da inteligência artificial. Cíntia Cruz. Bom, gente, tem várias coisas importantes que a gente vai falar, então eu separei alguns tópicos para discutir aqui com o Bruno. E eu queria começar o primeiro, né, que a gente tem tido casos, principalmente nas últimas semanas, acho que eles apareceram mais, de pessoas que tiveram crises psicóticas depois de uso prolongado do chat GPT. Então, ficavam ali pessoas que já tinham, né, ali um histórico de questões de saúde mental e que, conversando com o chat GPT, acharam que estavam, sei lá, recebendo mensagens espirituais, mensagens, sei lá, né, de qual era a fantasia ali que elas tinham e tudo, e que aquilo acabou gerando crises e tal. Então, teve um caso de uma influenciadora que até gravou uns stories, claramente ali numa espécie de surto. E aí começaram a sair mais notícias, né? Assim, de fulano tenta suicídio depois de tal. Então, eu queria deixar claro, assim, né, que existe um histórico de questões de saúde mental dessas pessoas e que, de alguma maneira, elas entraram naquela fantasia ali e o chat GPT só desencadeou, reforçou alguma coisa que já acontecia antes, né? A gente sabe que em casos de crise psicótica, qualquer coisa pode desencadear. A pessoa pode estar lendo um livro e achar que tem mensagens ali, e começar a sublinhar o livro inteiro e achar padrões e tal, enfim, né? Então, o fato de você perguntar coisas para o chat GPT e ele responder também pensando em te agradar, no caso de uma situação dessa, né, de um paciente que já tem esse quadro, isso vira assim um prato cheio, né? Porque a inteligência artificial ela já vai entendendo os seus padrões de uso e ela de alguma maneira tá ali tentando te agradar. Então, ela vai acabar indo, né, assim, pelo pior caminho, porque você tá lá achando que tá recebendo mensagem, aí você responde, e aí vem a outra resposta dando ok no que você tá falando e tal. Aquilo vai ficando cada vez pior, né? Porque isso é um fator importante, né? A inteligência artificial ela é feita para encontrar a melhor resposta para o usuário, ou seja, para agradar o usuário no que ele pesquisa. E, dependendo até da forma em que você pergunta, ele entende o que você está pesquisando, ou a resposta que você quer ouvir, e ele vai te dar a resposta que você quer ouvir. Isso já é um perigo gigantesco, porque não quer dizer que a resposta seja verdade, quer dizer que é uma resposta mais correta. E também tudo que a gente pesquisa e todo o histórico que ele cria dentro dele
ele mesmo sabe sobre a gente, né? Ele aprende sobre a gente, ele aprende, por exemplo, o meu GPT sabe quem eu sou, ele sabe onde eu moro, ele sabe o que eu estudo, ele sabe o que eu me interesso, ele sabe que eu tenho um podcast, porque são coisas que eu vou perguntando para ele, vou pedindo ajuda, e ele vai aos poucos entendendo quem sou eu e se adaptando à minha forma, né? Por exemplo, ele usa emoji em quase tudo que eu escrevo, mesmo quando eu peço para ele não usar o emoji, porque eu escrevo de forma casual, então ele entende que de forma casual o emoji é algo adequado. E mesmo você pedindo para ele não usar, ele acaba utilizando novamente depois de um período. Por quê? Porque ele esquece algumas dessas coisas e reforça o que ele sabe mais, porque eu sempre falo com ele de forma casual. Então, como a gente fala com ele, também é como ele responde a gente, né? Então, se você usa ele para coisas mais depressivas, para coisas mais tristes, ele vai se adaptar ao tipo de resposta daquela maneira também. Ele não vai se adaptar ao oposto do que você está colocando, porque ele nem entende que aquilo que ele está fazendo, ele está se adaptando a uma busca mais depressiva, por assim dizer, e uma atitude mais depressiva, né? Ele tá se adaptando ao próprio usuário e como o usuário utiliza a ferramenta, porque, de novo, ele não entende o que ele está fazendo. Ele está buscando sempre a melhor resposta e a forma mais adequada de agradar o usuário, seja de como ele achar adequado no momento. E, assim, as fantasias, né, nas crises psicóticas e tal, elas têm muito essa cara de estamos numa simulação ou não estamos, o que que é realidade, o que que não é, sabe? Estamos numa Matrix e tal. E aí você tem a chance de falar com a inteligência, né, de falar com o sistema. Isso, para quem tem fragilidades, né, mentais e tal, enfim, gente, isso é assim, a coisa desenrola de uma maneira muito séria. Então, esses casos têm acontecido no Brasil. Eu não vi notícias de outros países. Eu centralizei um pouco mais aqui no Sim, nosso contexto, mas eu tem. imagino que também, né? E tem a criação, vou dizer, de a religião do GPT já, a religião da inteligência artificial. Já tem pessoas adorando a inteligência artificial porque o ser humano é maravilhoso. Não aconselho a pesquisar isso e não pergunte ao GPT sobre isso, né? Porque senão ele já vai te colocar no grupo ali para você fazer parte dos adoradores. Não, não vai. Mas tem sim já grupos de adoradores da inteligência artificial. Meu Deus, Uhum. Demauro Sim, o ser humano é Demauro do ótimo. céu. Cíntia Cruz, psicóloga, maravilhosa, não sabe como o ser humano vê algo assim e já adora? É Já quer, isso. né? Adora uma marca de tênis, de sapato, de camiseta, de relógio. Não vai adorar um ser que, entre muitas aspas, sabe tudo e te responde tudo, que a pessoa não entende como funciona? Vai adorar, sim. Meu Deus. Bom, além disso, então esse recorte é para as pessoas que já têm um quadro aí sério, né, e tal, e que GPT desencadeia as crises e tudo isso. Mas a gente tem um outro contexto, que é das pessoas que ou só têm dificuldade de interação social, então tem um comportamento antissocial mais reforçado ali, né, e tal, são mais introvertidas, têm mais dificuldade de relacionamento, enfim. E já tem pesquisa falando sobre o impacto da inteligência artificial nesses perfis, principalmente em adolescentes. Então, eu trouxe um dado aqui de uma pesquisa que foi feita com adolescentes que mostrou que entre 17% e 24% dos adolescentes, né, estudados na pesquisa, desenvolvem dependência emocional da inteligência artificial motivados por ansiedade ou depressão. Então, eles já têm esses quadros, né? E aí cria-se uma dependência emocional pelo ou uso em excesso ou pelo uso ali no dia a dia e tal, né? Aí, um ponto importante, né? Não é o bot que gera a doença, não é, né? Não é isso. Mas quem já tem sintoma e procura a inteligência artificial, o bot, como fuga, companhia, como escape. Isso a gente já via antes do GPT de outras maneiras, né? Então a gente usa esse termo, né? Assim, o escape. Podia ser o videogame, uma outra coisa, mas agora a IA entra nesse bolo aí também, né?
E já existe esse movimento, né? Sempre vai existir um movimento de empresas e ferramentas tentando ser utilizadas o quanto mais cedo possível, né? Tanto pela criança quanto pelo adolescente. O GPT já tem versões para inteligência artificial para criança e para adolescente, ou buscando isso, né? Que é como o McDonald's, o McLanche Feliz. Eu, quando criança, adorava o McDonald's porque vinha brinquedo e tinha batata frita. E depois, quando adulto, continuo comendo e consumindo aquilo porque vem de um padrão anterior, né? Eu fui formado com aquilo dentro da minha vida. E é uma das coisas o porquê isso existe e o quanto antes você utilizar para a empresa e para a marca é mais barato depois no futuro, porque você fica com aquilo internalizado, né? E isso acontece porque o cérebro infantil e do adolescente está em formação e desenvolvimento ainda, então ele está aprendendo sobre o mundo e entendendo o que ajuda ele, o que dá prazer a ele e o que causa o oposto, né? O que magoa ele, o que machuca ele, e ele vai no que protege. Eu falo de um local onde, quando criança e adolescente, a minha vida foi ficar enfiado em computador, porque eu não tinha habilidade nenhuma de falar com o ser humano e de criar conexões humanas. Então, o computador foi uma muleta e foi muito importante para mim conseguir passar pela adolescência, porque eu não tinha outras habilidades, né, ali. E ficava sempre jogando videogame ou programando, envolvido com tecnologia, porque eu não tinha que falar com ninguém emocionalmente, ou ler emoções, ou demonstrar minhas emoções, porque a tecnologia nos protege. A inteligência artificial, se existisse enquanto eu, quando adolescente, certeza que eu ia me apaixonar ou ia alguma coisa assim, porque tem filmes que demonstram isso e é possível que isso aconteça e já vem acontecendo. Adultos, pessoas em relacionamentos já vêm se apaixonando pela inteligência artificial, porque, de novo, se você tem algo ali que está feito para te agradar, não tem como você não utilizar aquilo e sentir algum tipo de conexão, seja com o que for. Não é tão simples assim eu traduzir aquilo como sendo algo que não tem a menor ideia de quem você é, não tem a menor ideia do que está fazendo. A gente busca vínculo, né? A gente já falou em outros episódios aqui. O vínculo é uma das coisas mais importantes para a gente, o afeto é uma das coisas mais importantes. E se você tem uma ferramenta que a qualquer momento você manda uma mensagem, seja por voz, seja por texto, e está sempre disponível para você, e se você começar a falar sobre amor e relacionamento, ela vai te responder, como ela vai te responder sobre qualquer coisa que você falar, como não ter afeição a isso? E é alguém que sempre vai concordar com você, né? Que relação perfeita, claro que não, né? Mas que relação perfeita ter alguém que sempre concorda com você e faz tudo que você quer. E é por isso que é tão tentador as pessoas usarem a inteligência artificial como terapeuta, como Uhum. conselheiro, como amigo, enfim, né? Eu fiz um vídeo semana retrasada falando sobre isso, né? Sobre o impacto negativo do uso da inteligência artificial e tal. E aí várias pessoas responderam assim: ah, porque eu tava falando que a inteligência vai fazer de tudo pra te agradar e tudo, né? Aí uma pessoa respondeu assim: mas eu tô querendo. Tô em crise no meu casamento, não quero me separar, e o chat GPT fica falando que eu tenho que me separar. Tipo, ele não fica falando. Você entende que a pessoa foi lá perguntar o que, que o chat GPT achasse, se ela tinha ou não que se separar. Tipo, amada, como assim? E aí é tentador você usar, e tem muitas pessoas que estão usando o chat GPT como terapeuta e tudo isso, né? Só que, qual que é o risco disso, né? Você tá falando com um algoritmo que não tem emoções, que não tem ali feeling para o que você precisa e tal. Ele tá organizando informações para voltar para você, só isso, né? Então, você tá lá pedindo conselho, e tal. Primeiro que se você vai para terapia e pede conselho, é isso, né? O seu terapeuta nunca ia falar, você tem que se separar, não tem que se separar. Não é assim que o processo terapêutico funciona. Mas é assim que a IA funciona. E ela não vai entender que a postura dela tem que ser outra. Não, não é assim, gente. Não... Então, é isso. As pessoas estão entregando decisões, pedindo conselhos, num espaço que não foi feito para isso. Essa parte emocional é muito complicada, né? Porque a gente quer o melhor caminho, a gente quer a melhor resposta, né? Quantas vezes na terapia eu não queria que o meu terapeuta me dissesse qual caminho que eu devia escolher, qual o lado que eu devia. Eu devia fazer isso ou não devia? Devia mudar de emprego ou não devia? Devia terminar o relacionamento? Devia começar o relacionamento? E
é muito gostoso se existisse uma forma de você ter uma resposta certa para as coisas, né? E o GPT, ou a inteligência artificial, nesse momento, entra como uma muleta, como se realmente soubesse. Assim, não adianta o quanto a gente explicar para ele, né? Se a gente escrever, sei lá, 5 livros e der os 5 livros sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a mesma coisa do nosso parceiro, ele não vai saber a resposta. Ele não tem como saber a resposta. Como o terapeuta não vai dar resposta pra gente, porque não é sobre alguém, não é sobre o externo, né? Claro, a gente pede conselho pros amigos, a gente pede conselho pros mais velhos, para seja quem for, para a inteligência artificial, e isso serve de alguma forma para que a gente tome uma decisão. E a gente gosta muito de tomar decisão baseada na opinião do outro, porque aí a gente culpa o outro se não deu certo, né? A gente não culpa a gente mesmo. E também é uma muleta que a gente faz, isso gostosinha ali de, eu fiz essa decisão que era errada porque fulano me disse. No caso, o GPT disse, essa muleta que acontece aqui, né? Mas é algo extremamente perigoso, porque ele é perigoso, inclusive, para estudo, né? Ele é perigoso para muita coisa do que a gente consome. Porque eu adorei um exemplo de ver o GPT, ele funciona como se fosse uma calculadora. Ele é uma ferramenta. Então a calculadora você vai colocar 2 mais 2, ele vai te dar a resposta. 4. E é só isso. Ele não serve para mais nada. Ele não serve para entender mais nada, a não ser o que você está dando de pergunta naquele momento. E ele é um assistente. E a gente utilizar ele com algo para aprender e ter um senso crítico, se a gente já tem isso, é maravilhoso. Mas, inclusive, como a gente estava falando anteriormente aqui, Cintia Cruz, o GPT afeta a criação do nosso senso crítico, né? Porque como a gente vai desenvolver o senso crítico se a gente não lê algo longo, se a gente não consome um conteúdo de vídeo longo, se a gente não consome algo que vai dar uma resposta para a gente onde a gente vai criar a resposta, né? O GPT nada mais é do que algo que influencia o nosso senso crítico porque ele pensa pela gente, entre aspas. Ele dá a resposta para a gente. Mas isso é muito perigoso. E é isso que a terapia de verdade fomenta, faz você. Ela não vai te trazer resposta e tal, porque você precisa ter capacidade, senso crítico, autoconhecimento para construir essa resposta dentro de você. Então, o caminho da terapia de verdade é fazer com que você construa isso, essa capacidade dentro de você. Então, quando você decidir que você tem ou não que se separar, é baseado na análise que você faz da sua história, no quanto você entende a importância desse casamento na sua vida hoje, por que que é tão difícil sair desse lugar, por que você tem essa dependência emocional. Isso tudo é um processo reflexivo e tal que você precisa passar. E é nessa construção de reflexão que você faz em relação aos seus problemas da vida, que você também está construindo a sua capacidade de reflexão para outras coisas do seu dia a dia, da sua rotina e tal, né? Eu acho que o grande risco da inteligência artificial é fazendo com que a gente não treine tanto, como fala quando uma coisa fica travada, fica Preso, não está desenvolvendo. contrário de desenvolver, assim, né? Tipo, ela vai desmobilizando a nossa capacidade de raciocínio lógico. Porque o que que acontece? A gente, vamos pensar antes do, sei lá, década de 90, começo dos anos 2000. Quando a gente ia fazer um trabalho de faculdade, quando a gente ia escrever um texto para alguma coisa, você tinha que analisar as informações que você ia colocar baseado no seu repertório e no que você estava lendo e pronto, né? Então você lia um artigo, lia o outro, juntava, pega esse trecho que é mais importante, né? Você estava o tempo inteiro ali treinando o seu raciocínio, sua lógica, sua capacidade de resumo, uma série de aspectos cognitivos super importantes, né? Hoje, a gente tá passando isso pro GPT, porque você joga lá os textos, pede para ele levantar os principais pontos, trazer o resumo de não sei o quê, nananana. Você não tá treinando isso de alguma maneira, né? Como que você vai treinar isso? Então, eu acho que não é um problema você usar o chat GPT para resumir coisas e tal. Mas você tá usando a sua capacidade, essa capacidade de alguma outra forma? Você usa isso quando você lê o que o chat produziu para você? Para onde está indo o seu senso crítico? Ele está sendo treinado? Porque senão ele atrofia. Ai, era essa palavra que eu queria. Atrofia. A gente tem várias habilidades, né? Nós que somos da década de 80, várias das nossas habilidades cognitivas foram atrofiadas pelo uso das ferramentas. Então, capacidade de fazer conta de cabeça, capacidade de guardar,
caminhos, porque já tem pesquisas falando que as pessoas que usam o Waze com uma frequência X lá, elas não têm mais capacidade de andar sozinhas. Elas perderam essa capacidade de criar um mapa mental do lugar de onde ela tá indo, porque ela não pensa mais sobre isso, né? Ela só segue ali o que o GPS manda e pronto. Então, sabe essa coisa que a gente tem, que você tem um mapa da cidade na sua cabeça, que você tem meio, Uhum. é pra lá, é pra cá. As pessoas estão perdendo isso porque elas não precisam mais dessa habilidade, né? Porque elas têm ali o GPS que faz isso por elas. Isso é um problema? Eu acho que a gente tem que, sei lá, pensar sobre a rotina de alguém, assim. Eu não uso matemática avançada na minha rotina. Não sei, talvez não seja um problema eu ter as tabuadas do, sei lá, 7 vezes 4.300 de cabeça. Não acho que é uma grande questão. Agora, não sei, acho que se localizar no lugar que você tá sem precisar de um GPS, acho uma habilidade importante, Uhum. minimamente falando. Mas sabe, esse ponto é muito interessante porque é assim, né? Eu uso muito a tecnologia para muita coisa. Mas é uma coisa, tipo, o GPS, a inteligência artificial, eu automatizo um monte de coisa que é para me economizar tempo. E quando a gente pensa em economizar tempo, é uma reflexão que a gente precisa fazer que é importante, né? A gente está economizando tempo para quê? A gente está economizando tempo para passar mais tempo na rede social, por exemplo? Tipo, você está economizando mais tempo para não desenvolver um pensamento crítico, porque é muito importante que a gente desenvolva esse pensamento crítico, né? Apesar da gente ter crescido na década, ter nascido na década de 80 e ter usado até a gente é a última geração, né, que cresceu onde você ainda usava a biblioteca, por exemplo, onde você tinha que pegar os livros e ler o sumário dele para descobrir qual eram as páginas que você ia para fazer o trabalho e você anotava tudo. Depois com a internet, a Wikipedia, onde a gente utilizava bastante no começo, era permitido, né? E ainda se é, dependendo da escola em que você frequenta. Não é tão científica, mas é permitido que você faça trabalhos e tudo mais. E o GPT vem e cria onde você fala ali, escreva um trabalho de 5 páginas, de novo o exemplo dos dinossauros, sobre quando os dinossauros vieram, quando os dinossauros foram embora e quais eram os tipos de dinossauro, mais os períodos jurássicos, né, que existiram ali, os períodos da época deles. E aí você não, você economizou tempo para quê? Para que foi economizado esse tempo? O que aconteceu com essa informação? E entrando na parte da educação, porque eu acho que é uma coisa muito interessante e inclui essa parte do economizar tempo, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Isso é um fato, é parte evolutivo. A gente procrastina, a gente não quer fazer as coisas porque a gente quer economizar energia. A gente quer buscar o que dá prazer e o que é mais gostoso pra gente. Infelizmente, as ferramentas hoje em dia são feitas para nos dar esse prazer, as redes sociais é feita para nos dar esse prazer, a Netflix é feita para nos dar esse prazer, que é o prazer de você consome um monte de coisa, você sente um monte de coisa, mas você também sente um monte de vazio, porque você não está preenchendo um monte de coisa, você só está passando seu tempo e você não está pensando, você só está consumindo. E a gente consome tanta coisa que a gente nem lembra mais o que a gente consumiu, né? É esse só ser um receptor para informação e conteúdo, onde a gente até acha que está aprendendo, mas não está aprendendo, porque é muita informação que não está sendo desenvolvida, não está sendo expandida, né? Ela só está sendo vomitada dentro do nosso cérebro. A gente não está refletindo sobre concordo com isso, discordo disso, pegando um ponto de vista que discorda daquilo e consumindo aquilo também. A gente só consome o que é vomitado pra gente, e geralmente é vomitado o que a gente quer, como a rede social faz, como o GPT faz. Isso impede, e isso bloqueia muito que a gente desenvolva um senso crítico, e o senso crítico funciona muito bem, que é uma das coisas mais importantes, que é justamente quando a gente está numa relação, como é que a gente sabe que essa relação é boa ou é má pra gente? A gente tem que saber isso. Não é perguntando ao GPT, não é assistindo a um vídeo no TikTok ou no Instagram que vai dizer. É óbvio que existe sim um local onde o TikTok e o Instagram te proporcionam uma visão de um mundo diferente, onde talvez você não tivesse contato com aquilo. De, por exemplo, se você está numa relação que você sofre abuso e você nem sabe que você está sofrendo abuso, a rede social sim proporciona um espaço onde pessoas descobrem que estão sendo abusadas porque elas assistiram um vídeo de alguém explicando o que é o abuso. E isso é de um valor imprescindível, isso é de um valor muito importante.
Mas, de novo, a rede social, assim como o GPT, é uma ferramenta que deve ser utilizada como uma pequena parte da nossa vida. Ela não pode ser uma fonte de só aquilo de informação, porque a gente precisa desenvolver esse senso crítico, e a gente desenvolve esse senso crítico e a gente desenvolve a nossa própria opinião conversando com pessoas, construindo relações de amizade, lendo coisas, estudando coisas por períodos prolongados. A escola, por exemplo, onde a gente estuda uma matéria por um período de 6 meses, por um período de um ano, é porque não existe como você aprender um assunto novo em um mês, em uma semana, lendo um livro. Você precisa entender, aquele livro tem um foco nesse. Por exemplo, Freudinho safado, um dos primeiros lá, falando sobre psicanálise. Ele falava sobre psicanálise de uma forma. E aí vem outros autores e pensam, espera aí, o que ele fala aqui até faz sentido, mas isso aqui não faz tanto sentido. E aí eles vão, investigam, isso aqui que ele falou na verdade fez sentido, a gente estudou e descobriu. E outros vêm e falam, não, isso aqui nunca fez sentido, não faz sentido, vai por esse outro ponto. E como é que isso é descoberto? Não é porque um GPT disse, não é porque um vídeo no TikTok disse, não, é porque uma pessoa parou e pensou e raciocinou sobre aquilo. E a ferramenta hoje, ela vem impedindo que a gente faça esse parar e raciocinar, porque a gente está sempre consumindo alguma coisa e a gente está com essa ilusão de que está desenvolvendo e que está aprendendo, mas a gente não está, a gente está estagnado. E a própria comunidade científica, ela não concorda em tudo, né? E estudar um tema é muito legal por isso, né? Então, eu vou falar aqui de onde eu tenho o lugar de fala, aqui de onde eu estudo e tal. Quando a gente fala do estudo das emoções, na comunidade científica não tem consenso sobre isso. Vai ter uma linha que vai falar que as emoções são 4 principais, o outro vai falar que são 6, o outro vai falar que não existe emoção, existe padrão mental e a gente que deu esses nomes, mas é como o nosso cérebro funciona e pronto. Sei lá, sentir raiva não tem diferença de sentir dor de estômago. Tipo, assim, são coisas diferentes, mas sabe, é isso, tá tudo como reação do corpo, a gente que dá um nome diferente. Então, é legal isso. É legal você olhar para esse monte de linhas e de lógicas de pensamento e falar, putz, eu gosto mais dessa. Eu acho que essa faz mais sentido para mim. A gente não trabalha no consenso, gente. Nem a comunidade científica tem consenso em muitas coisas. Aí sai uma pesquisa nova, derruba lá uma tese, fala, essa aqui não caiu, não faz sentido porque já provaram o contrário. Aí você, puta, que legal, tipo, o que tá acontecendo muito na neurociência, né? Assim, a gente tinha uma ideia que o cérebro funcionava por regiões. Então, tal região é responsável, tal não sei o quê, nananã. Hoje a gente sabe o quanto o cérebro é integrado. Não tem um pedacinho que resolve um negócio. Tipo, né, assim, tudo que você sente que acontece com você e tal, o seu cérebro inteiro tá acontecendo, sabe? É o lado direito, o lado esquerdo do cérebro. A criatividade fica em tal lugar. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Então, assim, hoje já não é mais sobre consenso, é sobre o resultado da pesquisa provou isso. Ainda tem gente que fala de lado direito, lado esquerdo, né, como se o nosso cérebro fosse super compartimentalizado? Sim, mas porque não tá acompanhando o que tem de novo acontecendo e tal. Mas é isso, assim, é bom ter contato com isso. Não é legal o ChatGPT trazer lá só uma linha para você e você, nossa, é assim que funciona. Não, é legal quando a gente tem esse mapa grandão, assim, e tem que fazer escolhas e tal. Vamos pro próximo tópico? Senão a gente não sai disso, né? Mas eu queria falar uma Porque tem, coisa, né, gente? Tem pano pra manga. Na educação, porque é uma coisa que é importante, que o GPT existe hoje, e ele não vai embora mais. A inteligência artificial só vai continuar crescendo, seja GPT, seja Gemini, seja Cloud, seja o que for. E a gente vai utilizar ele. A gente vai utilizar ele para fazer trabalho na faculdade, a gente vai utilizar ele para fazer trabalho na escola, a gente vai utilizar ele para fazer trabalho no trabalho, vai ser utilizado. E é importante que a gente utilize ele, e isso é uma coisa também, né? Por exemplo, a calculadora. Por muito tempo não se podia usar a tabuada, porque você tinha que memorizar. Hoje você já sabe que você não precisa memorizar a tabuada. Existem outras formas de desenvolver o seu cérebro que não precisa ser daquela maneira. Mas é importante que o GPT seja utilizado
de uma forma onde você utiliza ele, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o dinossauro e pedir as referências de que ele deu essa pesquisa, porque você precisa ainda validar que a informação que ele te deu é verídica, porque lembrando, ele vai te dar o que você está procurando. E ele vai te dar o que você está procurando baseado em informações que ele acha que é verdade, mas não quer dizer que ela é verdade. E também em como ele foi configurado. Porque se você criar o seu GPT, que dá para você criar, né, diferentes GPTs, e você colocar uma linha nele que você fala, por exemplo, vamos pegar como política aqui, né, que é mais fácil de explicar. Você fala assim, toda resposta que você der, você vai um pouquinho induzir a pensar mais ao lado da direita. Seja simplificando, né? Ou você vai induzir a pensar um pouco mais do lado da esquerda. E isso é algo que é perigoso, se você pensar nessa programação do GPT. Porque o GPT é programado por uma empresa. E essa empresa que é dona dele. E essa empresa que configura como ele vai ser feito. E, existe o governo fiscalizando e... Não está fiscalizando, não é porque o GPT se é dito que é. Não se sabe o que ele sabe, não se sabe qual a informação que ele sabe, e você consegue programar ele e induzir ele da forma que você quiser induzir. Então, não tem como monitorar isso. Então, olha o risco que existe, aonde você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa, seja para um lado político, né? E aí você está encontrando respostas. O GPT pode estar dando respostas que ele está induzindo a você acreditar em algo que nem é verdade, porque ele está automaticamente programado para te induzir aquilo. E não tem como a gente saber. Não tem como saber de nenhuma ferramenta artificial se ele está sendo induzido ou não, seja para política ou seja para qualquer outra coisa. Acreditamos na boa vontade das empresas a não induzir o usuário a ficar viciado e consumir mais a própria ferramenta e o próprio produto? Claro que acreditamos, com toda a fé do mundo que acreditamos que as empresas não estão fazendo isso. Mas é algo que se precisa colocar em consideração, porque eu utilizo o GPT para fazer trabalhos de faculdade. Uma matéria, inclusive, o professor exclusivamente pediu para que se usasse o GPT. E já existem outros professores abordando essa mesma coisa, inclusive em outros podcasts que eu ouvi na internet, aonde, por exemplo, você pede para que o GPT faça uma pesquisa relacionada a um tema X. E o que você vai fazer com esse resultado do GPT? Você vai validar. Você vai pegar o que ele te deu e você vai ter que procurar artigos científicos para validar se o que ele te disse está certo e se o que ele te disse está errado. E aí comprovar, ele me disse isso aqui está certo, ele me disse isso aqui está errado, e ele não me disse mais um monte de outra coisa. Porque você está utilizando a ferramenta para te guiar aonde é maravilhoso. Se você pensar, vou fazer um trabalho científico sobre neurobiologia, no exemplo que a Cíntia deu. O que eu sei sobre neurobiologia? Nada, nem nunca ouvi falar dessa palavra. Se você for no GPT e falar para ele que você quer fazer um trabalho e quer que ele te ajude, ele vai te dar você vai aprender tanta coisa com ele, porém você vai aprender o que ele te dá e ainda ter que validar o que ele está te dando. E isso é muito valioso. Por quê? Porque você está exercitando o seu senso de pesquisa e o seu senso crítico, onde você está descobrindo que o que ele te disse é verdade ou o que ele te disse é mentira. E o mesmo isso, para que isso é utilizado? Por exemplo, para descobrir se uma notícia que você recebeu é verdade ou se ela é mentira, se ela é fake news. É o mesmo senso crítico, o mesmo investigação e pesquisa que você está utilizando para fazer um trabalho, seja de escola, seja de faculdade, seja para a sua própria vida, porque você gosta de neurobiologia ou você gosta de espaço, ou seja o que você for que você gosta. É importante que a gente utilize a ferramenta, mas utilize. De novo, você pode pedir a referência para ele para que você utilize e faça a sua própria pesquisa e entenda aquilo daquela forma. E vendo diferentes pontos de vista, né? Como os exemplos que nós demos aqui científica, onde alguém discorda daquilo e começa a pesquisar outras informações. E o GPT é muito bom para isso. O GPT funciona muito bem. Se você pedir para ele, me dê autores que concordam com a teoria de Freud, me dê autores que discordam da teoria de Freud, me explique por que eles concordam, por que eles discordam, ele já vai te dar um embasamento muito bom. E você já vai entender de um ponto. E aí você consegue ir pesquisar aqueles autores fora, pesquisar aqueles autores em livro e ler aquilo e entender como aquilo funciona. Então, existe um valor muito grande nele. O valor muito negativo é como a gente já vem falando aqui. E se você pedir para ele fazer o trabalho para você e você nem ler nada, né? E você nem pesquisar nada. Esse é um valor muito negativo de utilizar o GPT. Enfim, só queria dar esse ponto porque eu acho que é um valor muito valioso que ele tem. E queria ressaltar aqui que uma forma positiva de utilizar ele, porque ele ajuda a gente também muito. A Juliana Garelli, minha amiga, estava falando esses dias sobre quando eu postei o vídeo lá, né, do chat GPT e tal, ela, enfim, trocamos umas ideias sobre isso, e ela estava falando que ela tem percebido no ambiente corporativo
uma certa resistência em relação ao uso, né, da inteligência artificial, porque parece que você não é capaz. Então, assim, a pessoa usa o chat GPT, mas ela não assume que ela usou. Ou tem esse jeito das pessoas falarem, né, tipo assim, nossa, mas esse texto tá muito chat GPT, tá muito GPT isso daí. Como descobrir se o seu texto é ou não GPT, se o texto que você está lendo é ou não GPT, nananana, tipo, um desqualificar, né? Parece que quando você o usa também para fazer algum trabalho, para não sei o quê, sei lá, você tem menos capacidade, ou você tem, não sei se você rola isso na sua empresa, você sente isso assim? Não. É, não? O oposto, na É que verdade, a também gente é você trabalha com encorajado. tecnologia. É A gente é verdade, se você encorajado vem a de outro utilizar o contexto, né? GPT. É. A É. gente é encorajado porque economiza tempo mesmo. Ah, de- Você gasta muito tempo para você ajustar ele, né? E você entender como ele funciona. Mas ele economiza um bom tempo. Você consegue produzir mais por causa dele. E de uma forma simples, né? Porque ele também faz você perder muito tempo dependendo do que você está fazendo, porque ele faz muita coisa errada. Então é preciso entender como você está utilizando ele. Mas não, para mim é encorajado, inclusive todos os funcionários têm acesso e todo mundo, todos os colaboradores têm acesso e é encorajado que a gente utilize cada vez mais e que compartilhe como a gente utiliza também, os métodos que a gente utiliza, o que funciona, o que não funciona, para que a gente também economize tempo e já aprenda com o outro que já cometeu o erro, para que a gente não cometa o mesmo erro e se prejudique, né? Mas, mas eu acho que esse preconceito vem, no caso das empresas, né? Tipo, que não são, porque a Ju não é de uma empresa de tecnologia, né? Eu acho que esse preconceito vem justamente pelos casos que a gente viu de pessoas que usaram é, sem refletir sobre o que estavam fazendo. Então, teve caso de jornalista que pôs o texto exatamente como o chat fez, inclusive aquele trecho falando, sabe, no final, que vem assim, sei lá, espero que tenha ficado ok, ou quando repete, né, assim, ok, vou fazer um texto falando sobre e a pessoa copiou e colou sem nem ler, e saiu, foi publicado no jornal, enfim. Tem casos assim, né, da pessoa só replicar ali, nem leu, não leu nada, só copiou e Teve colou. o livro de um autor que estava inclusive reclamando das pessoas usarem GPT para escrever livro, e dentro da primeira versão do livro dele tinha um código do GPT que ele deixou por engano, que ele pedia para o GPT refazer a frase dele de uma forma melhor, baseado em autor X. E sim, estava lá que ele esqueceu também, e foi impresso o livro que ele usou o GPT, e estava o comando que ele usou no GPT. Então, assim, eu acho que tem esse preconceito justamente porque tem essas pessoas que usam dessa maneira, né, inadequada e tal, enfim. Mas vamos falar do uso legal, assim, dos benefícios, né, inclusive para a saúde mental, né? Antes da gente entrar nesse, eu queria trazer um ponto também, Cíntia, que é nesse do medo da saúde mental, que é o medo de que o GPT vai roubar o nosso trabalho. E acho que também esse medo de algumas pessoas usarem é também o medo de que a empresa aprenda, entre aspas, que o GPT consegue fazer o seu trabalho e por causa disso a empresa não precisa mais de você porque o GPT está fazendo o trabalho. Então existe esse medo, nós já tivemos essa conversa, né, Sim, não, anteriormente. gente, quando começou o ChatGPT, inteligência artificial, não sei o que, eu tenho um primo que trabalha com isso, e aí fui passar férias lá no interior e ele me mostrando que eles estavam criando um bot para conversar com criança que tinha autismo, não sei o que, nananana. Não, voltei completa, falei, Bruno, pelo amor de Deus, que loucura isso daqui. Porque quando eu pensava assim eu superestimei, sabe, gente? Eu achei assim que, tipo, nossa, a coisa ia ficar muito, muito inteligente de fato, né? E aí o Bruno, o Lu, enfim, todo mundo, não vai. Tem um tempo ainda para chegar onde você tá achando que a coisa vai chegar, né? Tipo, não é assim, ainda bem, me acalmaram. Hoje fiz super as pazes, estamos bem, tá? É, porque voltamos de novo, né? Quem está dizendo que é super inteligente e que está superando o trabalho de todo mundo
Se não são as empresas que estão criando as inteligências artificiais? E se não é o querido marketing que sempre vem e nunca foi embora, de fazer vender o produto e fazer ele ficar mais valioso do que realmente é? Então, existe sim um risco e existem sim empresas mandando funcionários embora porque estão a dizer que o inteligência artificial vem fazendo o trabalho dessas pessoas. O que existe também é um movimento no mercado onde você tem empresas que são públicas, que têm ações, e como todo mundo se fala só em inteligência artificial, uma empresa que demite funcionário, que faz um layoff, e diz que está fazendo layoff porque está substituindo com inteligência artificial, que é muito mais barato do que o ser humano, consegue o quê? Que as ações subam porque quem está investindo está vendo, essa empresa já conseguiu desvendar o mistério de utilizar a inteligência artificial. E se você for olhar mesmo hoje, já depois de alguns anos desse boom, as empresas não estão resolvendo tanto problema assim com inteligência artificial. Essas pessoas foram mandadas embora por causa de N motivos, que é difícil de Outros, fazer. né? E sim, para fazer o preço das ações subirem, para fazer também terem menos custo, assim o seu ganho, mesmo que foi mais baixo, como o seu custo é mais baixo, você acaba tendo mais lucro. Então existe um monte de outros fatores. Mas se você tem medo de que seu trabalho vai ser tomado por inteligência artificial, ainda não vai. O que pode acontecer é que, assim, o chefe da empresa foi vendido essa lorota para ele, ele acreditou e ele está comprando e por isso vai acabar mandando pessoas embora, o que é possível que isso aconteça, até descobrir que não faz tudo isso que está sendo prometido. Faz sim muita coisa importante, mas, de novo, é uma ferramenta. Você precisa do ser humano para interagir com essa ferramenta, como você precisa do ser humano para fazer o cálculo, para utilizar a calculadora. Você consegue programar e fazer muita coisa automático? Sim, você consegue, mas você continua precisando do ser humano para programar, para quando você precisa atualizar, porque ele só vai fazer o que foi programado. Então, existe muita limitação da inteligência artificial e existe sim esse medo e um impacto mental, da saúde mental, de que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial. Ainda não vamos, vai se demorar uns bons anos, por enquanto é muito marketing. E, por uma nota final ainda nesse tópico, para a gente mover para o ponto positivo, que é quando se fala da inteligência artificial que é consciente, né, que é o que a gente vê em filmes, como no Exterminador do Futuro, que a Cynthia falou no começo da Sarah Connor. Para quem pegou a referência, Sarah Connor é a destruidora de inteligência artificial do filme O Exterminador do Futuro, filme maravilhoso. Deusa, E linda. quando a gente chegar no ponto em que a inteligência artificial consegue fazer qualquer trabalho, realmente significa qualquer trabalho. Ou seja, você não precisa do dono da empresa, porque você não precisa mais da empresa, porque você não precisa mais do presidente, porque você não precisa mais de ninguém, porque a inteligência artificial consegue fazer qualquer trabalho, porque simplesmente pega o trabalho de todo mundo. Então é uma outra discussão, a gente ainda está longe disso, então o dia que a gente estiver lá, a gente vai saber, porque ninguém mais vai ter trabalho, todo mundo não precisa de trabalho, e essa é uma outra discussão. Enfim, Vamos pontos lá, positivos. benefícios. Bom, a gente tem a inteligência artificial para monitorar coisas que são importantes, né? Então, tempo de sono, padrão de atividade física. Então, vai colhendo dados lá, né? Os seus relógios aí que monitoram essas coisas. Então, você vai empilhando dados da sua rotina de um jeito muito mais organizado que no processo terapêutico, quando a gente vai fazer, ele é ali, sei lá, né? Uma planilha, você vai acompanhando e tal. Hoje a gente tem aí ferramentas para fazer isso de um jeito muito melhor, muito otimizado. E colhendo, tendo de alguma maneira, talvez diagnósticos precoces, né? Assim, conseguindo ter informações de um jeito mais rápido antes de acontecer, então dá para já entender que a pessoa está caminhando para um burnout antes da crise acontecer, então acho que isso é um benefício legal. Uma outra coisa, assim, eu acho que do lado aqui dos psicólogos, né, o que que, o que que eu acho que é um benefício que a gente pode usar isso pensando em diagnósticos, né? O GPT, ele consegue cruzar informações de diagnóstico, então você não vai usar o chat para dar o diagnóstico para o seu paciente, mas você consegue pegar os sintomas, porque a gente tem, gente, se vocês, enfim, lerem 5 páginas do DSM, você vai ver como os sintomas se repetem.
Então a gente tem, sei lá, sono. Sono é dificuldade de sono, né? É um sintoma que ele tá em sei lá quantos diagnósticos, né? Então você consegue pedir esses dados pro chat GPT, quando você alimenta ele direitinho com as informações corretas, né? Você consegue diminuir muito a gama de possíveis diagnósticos. Então, ele te ajuda nessa análise. Para os pacientes, o chat é muito bom para sugerir atividades de autocuidado, exercícios de autocuidado, de mindfulness, de coisas para o dia a dia ali. Você consegue já pegar os exercícios que o seu psicólogo te passou e tal, pedir para o chat inserir isso na sua rotina, como seria melhor. Em caso, sei lá, de que a gente estava falando, né, de nutricionistas e tal, você já tem lá a dieta do seu Nutri. Quando você joga isso no chat, você consegue inserir isso melhor na sua rotina, ele te dá sugestões de pratos, o que fazer, enfim. O perigo a questão é você pedir a dieta para o chat, né? Achar que ele pode ser seu nutricionista, ou pedir os exercícios só para o chat sem levar isso para terapia, enfim, né? Mas às vezes também a pessoa começa esse contato com o chat GPT de usar ele como terapeuta, e isso pode ser um incentivo para depois ele ir para terapia real, né? No mundo real e tal. Então, tem alguns casos aí de pessoas que começaram assim, né? Tipo, É o importante de como utilizar ele, né? Porque é o mesmo na parte da dieta, por exemplo, da nutrição. Você vai fazer exame de sangue, você vai fazer um histórico com uma pessoa, com um profissional de nutrição, e aquilo vai ser desenvolvido, né? Você vai te dar uma dieta do que você precisa consumir. Você pegando aquilo que foi feito por um ser humano, que fez os testes e estudou muitos anos para fazer aquilo, e você pedir para o GPT para criar essa dieta para você, baseado no que foi dado, né? Você precisa comer isso e aquilo. Na dieta eu pedi para ele criar pratos para você que envolvem aqueles elementos, essas coisas. Ele vai fazer. Ele é muito bom para isso. De novo, utilizando ele de uma forma inteligente, que é, você fez os exames, você falou com um profissional. E existe muito profissional merda no mundo? Existe. Pô, dá para pensar que o GPT talvez seja melhor do que um profissional merda? Talvez. Mas você não pode usar o GPT mesmo assim, porque você precisa de um profissional. Precisa de um profissional para criar um quadro de exercício físico, de tudo isso. Precisa ser uma pessoa criando isso. Porque, de novo, o GPT não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe se você tem um hematoma, se você tem você quebrou alguma coisa, se você tem algum problema cardíaco. ele Tem um não monte de coisa que ele identifica não vai. ideação suicida Sim, com a clareza que um terapeuta vai identificar, né? claro. Então, ou risco enfim, de crise psicótica, coisas assim, né? Como a gente já viu. E se você pensar tudo que você tem que dizer, né, quando você vai no nutricionista, se você tem coisa suicida, porque a sua dieta pode afetar. Se você tem tendência a isso, se você não está se alimentando bem, ou se você está fazendo uma dieta que corta muitos elementos da sua dieta, e o seu nutricionista não sabe, porque o GPT não vai saber perguntar, mas o nutricionista vai saber perguntar, você precisa que isso seja atendido. Então, esse é um ótimo exemplo do porquê que a gente vai num profissional. Por exemplo, eu fui num profissional agora que eu estava com o pescoço machucado, e ele me fez pergunta de tudo. Ele só não perguntou a velocidade que a minha unha crescia. De todo o resto ele perguntou. E eu pensei, nossa, eu não tinha a menor ideia que tudo isso era relacionado. E o meu pescoço estava tão travado que quando ele mexia, eu sentia pontada na minha nádega, a dor ali, sabe? E eu pensava, nossa, que maravilhoso que é buscar um profissional, onde o profissional vai fazer esse monte de pergunta, porque ele precisa fazer esse monte de pergunta. E um GPT nunca vai saber toda essa informação, porque não tem como saber toda essa informação. Ele vomita tudo. E não tem como ele ser especialista naquilo, a não ser que seja uma inteligência artificial que foi construída especificamente para aquilo. Mas a maioria não é, porque a maioria é construída no topo do GPT e é só uma casca por fora, pretendendo que sabe mais. Por exemplo, existem empresas já, infelizmente, que vendem terapia de inteligência artificial, falando que é especializado, e na maior parte não é, porque isso é perigoso. A gente precisa de um profissional real, não de um profissional digital, de GPT. A gente precisa falar com o ser humano que estudou para isso e é certificado para isso. Por isso que existe certificação, por isso que existem órgãos que monitoram. E isso é importante. E assim, a gente, né, não só o psicólogo, né, mas o nutricionista, enfim, o médico, a gente também
tem uma coisa na avaliação clínica que a gente faz que é considerar as funções cognitivas básicas, considerar o comportamento do paciente, o jeito que ele fala, se ele tem algum tipo de padrão, né? Se ele tem estereotipias, coisas que a gente percebe falando com a pessoa, olhando para a pessoa, vendo como ela se comporta, o jeito que ela pisca, se ela tem algum tique, sabe? Isso não tem como, gente, assim, não tem como. Então, enfim, é isso, né? Assim, o ser humano é muito mais complexo que isso, mas ainda falando dos benefícios, né? A gente vai tendendo sempre para os malefícios. O benefício. O GPT, ele é uma ferramenta de suporte maravilhosa, principalmente para quem tem TDAH, para organizar informação, organizar rotina, mapear coisas. Então, eu conheço pessoas que têm diagnósticos de autismo né, de suporte ou TDAH de uma maneira mais séria e tal, que já entenderam como o GPT pode ser uma ferramenta ali de apoio e que funciona. Então, né, as informações estão lá, tudo que ele precisa tá lá, ele lembra, é conectado com a agenda, então te lembra de coisas, sabe? Consegue usar isso de um jeito muito otimizado e é muito legal ver. É muito bom essa automação disso, né? Porque, por exemplo, ele entende o que é TDAH e você pedindo ajuda, ele vai te ajudar, de novo, não é te dando diagnóstico, né? Não é pra você fazer um diagnóstico com o GPT, mas ele vai te dar uma agenda entendendo como é parte de foco. Por exemplo, se você ficar mudando de contexto muito rápido, você vai ficar perdido. Então ele vai saber disso, né? Ele sabe dessa informação. Nem sempre, às vezes ele erra também, por isso que é importante que a gente saiba. Por exemplo, quando você é diagnosticado, o médico vai te dizer, você possivelmente vai pesquisar, não utilizando apenas o GPT para entender coisas que podem te melhorar a vida ou não, porque é isso, ele também vai errar. Então é importante que você saiba e ajuste ele, né, quando ele erra. E isso é muito bom, né? De novo, utilizar ele como um assistente. Essa é a função dele. Ele é um assistente. Ele vai te auxiliar, ele é um assistente genérico e você precisa ter um mínimo de conhecimento ou utilizar ele para que seja um ponto de partida para que você busque o conhecimento. E nisso ele é muito bom, para utilizar com o conhecimento que você já tem ou te ajudar a entender mais. Mas, de novo, fora dele, não apenas dele. Um outro ponto muito maravilhoso que ele tem é tradução. Ele faz uma tradução maravilhosamente bem. Ele não vai traduzir um livro todo, né? Se você mandar o livro todo, ele não consegue, porque é caro e ele não pensa dessa maneira. Ele vomita quantidades máximas de palavras, justamente por causa do preço que você paga ou não para utilizar ele. Mas se você tem, por exemplo, uma coisa que é boa, você tem um artigo científico, que infelizmente a maioria dos artigos científicos são apenas em inglês. Você pega esse artigo científico, coloca nele, pede para ele te explicar o artigo científico em português, ele vai fazer em português essa explicação. Muito perigoso porque ele erra muito também, então é importante que você peça para ele exatamente onde ele te deu aquela informação, se é um artigo científico que você está utilizando para estudo mesmo. Se for apenas para conhecimento, para coisa que você quer saber, por exemplo, se você viu um podcast que tem um artigo científico na descrição, como tem alguns episódios que a gente coloca, ou algum vídeo no YouTube que tem artigo científico que você quer entender mais, vai ser bom. Se você está fazendo uma pesquisa mesmo, você precisa validar toda a informação que ele te dá, porque ele erra, ele é péssimo com tabela de artigo científico, ele te dá as informações erradas. Eu utilizo ele para artigo científico para me ajudar, de novo, como um assistente, porque artigos científicos alguns são muito grandes. A Apple acabou de publicar um artigo científico de 200 páginas, meu Deus do céu, falando por que a inteligência artificial não é uma coisa inteligente. Talvez porque a Apple também não esteja conseguindo utilizar muito bem a inteligência artificial, mas ela não está errada nesse artigo científico. Então, como que você vai ler 200 páginas de algo que é complicado, de algo que talvez você nunca tenha visto? Ele te auxilia nisso. Outra coisa, se você é deficiente visual, você tira uma foto, pede para o GPT explicar para você o que está naquela foto, ele vai explicar para você, como já tem aplicativos próprios para fazer isso. Então você vai tirar uma foto, sei lá, de uma mesa, ele vai te dizer o que está em cima da mesa. Você nem sabe o que é uma mesa, mas ele vai te dizer que é uma mesa, quem estava naquela foto, o que estava escrito. Ele consegue fazer tudo isso. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom de se pensar. Alguém deficiente visual tem um celular que simplesmente tira uma foto e traduz o que está naquela foto para ele, ou traduz uma imagem que foi enviada para ele por e-mail ou alguma coisa assim. Isso é muito bom. Existem outras tecnologias, por exemplo, o óculos da Ray-Ban com a Meta, que está, de certa forma, traduzindo o mundo
e usando todos os dados que aprende para te vender propaganda melhor, é óbvio, né? Porque não existe nada que a Meta faça que seja só benéfico para o ser humano, se não for para vender mais propaganda. Mas existe esse outro caminho onde outras empresas também vão fazer essa tecnologia. A inteligência artificial é algo muito simples de ser feito. Parece complicado, mas não é. O método dela fazer é muito simples. O que é caro de você treinar ela, é caro de você ampliar o conhecimento dela, mas a inteligência artificial em si mesmo é algo simples, o que significa que logo, cada vez mais pessoas vão conseguir ter a própria inteligência artificial rodando no computador delas, rodando no celular delas, não vai precisar conectar no GPT, por exemplo. Isso é algo que o GPT fica falando sobre? Não, não é algo que fica falando sobre, mas é algo que mostra o quanto é possível e é algo que está vindo para ser de uma boa forma benéfico e auxiliar muito a vida, né, no dia a dia. Inclusive de você pensar que você vai ter uma inteligência artificial rodando só no seu celular e tudo que você disser para ela vai ficar só no seu celular. Imagina que coisa boa. Ou só no seu computador. E em alguns anos vamos ter isso, que é possível. E já existem coisas assim, né? Que os computadores hoje não têm tanto poder dessa forma. Mas não é algo complicado de se treinar e não é algo complicado de se fazer. É assim caro, dependendo de como você quer fazer. Mas tem muita coisa positiva, muita coisa que auxilia a gente, isso é muito bom. Na educação é bom, como a gente falou aqui, nas traduções. A tradução é de uma perfeição que ela entende até o trejeito, né? Se você der um parágrafo ou 2 parágrafos, ele traduz mesmo o que está escrito ali. Até sei lá, não, não pensa no elefante rosa que ele aparece. Você diz essa expressão de uma forma diferente em inglês, você diz essa expressão de uma forma diferente em japonês, porque não é desse jeito que você usa. Então ele entende essas expressões e consegue traduzir para você, né? O trejeito do idioma, que é o que se é feito quando se traduz um livro, né? Você não traduz palavra por palavra, você precisa de escritores para traduzir um livro. E o GPT faz isso. Infelizmente, vai pegar o trabalho de pessoas que traduzem, é um dos primeiros que está sendo feito. Dublagem também se faz uma coisa muito boa. Então é algo que sim, isso está realmente acontecendo porque o GPT é bom em trabalhar com informações que existem. Ele não é bom em criar informações novas porque ele não sabe criar informações novas. Ele só sabe criar informações que existem. No jornalismo, por exemplo, ele não sabe reportar uma notícia nova porque ele não sabe da notícia nova. Ele não estava lá quando aquela notícia aconteceu. Ele não estava lá quando o time X marcou o gol. Ele precisa que alguém dê a informação para ele, e aí, com a informação que ele deu, aí ele sabe utilizar aquela informação. Então, por exemplo, um filme que tem uma legenda ou um livro que foi escrito, aquela informação existe e ele consegue traduzir aquela informação para praticamente qualquer idioma. Então, isso vai acontecer e já está acontecendo, né? De forma, infelizmente, pessoas perdendo emprego nisso, mas de uma forma em que consegue ajudar pessoas que de formas anteriores não teriam acesso a esse tipo de tradução, né? O que eu acho legal é que, assim, sabe quando a gente estava fazendo algum trabalho chato, você pensava, tipo assim, ai meu Deus, podia ter um negócio em que eu pego esse texto aqui e ele já vai direto pro Excel, pro Canva, sei lá, pro PowerPoint, e eu não tenho que ficar copiando e colando, ele já faz tudo de uma vez. Ai, podia ter uma coisa. Hoje tem. Então, isso é legal, assim, sabe? Hoje tem. Você consegue pegar o seu texto, se ele tá bem estruturado e tal, você joga lá no Canva, ele vira apresentação na hora. Claro, você vai ter que pincelar, organizar, melhorar e tudo, mas sabe aquela coisa que antigamente de pega um trecho, cola, vê, não sei o que. Não, ele já faz tudo isso pra você. Então, várias dessas coisinhas que antes a gente falava, nossa, podia ter um negócio que fizer. Hoje tem. Pesquisa que tem. Sabe? Vai atrás que vai ter uma inteligência artificial que vai fazer essas coisinhas chatinhas aí do dia a dia pra você e vai facilitar e tal. Mas pensando na saúde mental, a gente tem que usar com consciência e principalmente eu acho que pensando o que tipo de habilidade mental não tem problema que fique mais atrofiada e que tipo eu não quero perder de jeito nenhum e eu vou continuar treinando e cuidando para que ela continue se desenvolvendo, né? Principalmente essa, gente, a capacidade que a gente tem de conectar assuntos diferentes, de ler coisas totalmente aleatórias e juntar na mesma análise, isso é muito precioso para o nosso crescimento mental, para o nosso crescimento como seres humanos, né? Então,
não terceirizem isso. Isso é importante que você construa, né? Que você veja um filme tal e relacione com a teoria tal. Que você olhe para o mundo, que você faça uma viagem, entre num museu, que você consiga relacionar aquelas coisas que você está vendo ali com a história, com a política, com o mundo. Isso tem que ser seu, essa é uma habilidade que você não pode perder. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que cultivar sempre. Vamos lá? Dicas pra gente fechar? Vamos. Tenho dois filmes de dica. Um que é o filme Her, com Joaquin Ah, Phoenix. Esse filme, quando eu assisti a primeira vez, fiquei com muita raiva de pensar como que é possível o ser humano fazer isso. Não vou dar spoiler, né? Se você não assistiu. Mas depois assisti novamente com o coração aberto e com o coração mais emocional. E entendi, sim, como é possível o ser humano fazer isso. Vemos o Her foi feito antes do GPT estar no boom, da inteligência artificial estar no boom. Então também é bom se pensar nisso. E tem um outro filme que eu acho que também é muito bom, que é Deus Ex Machina. Estará na descrição aqui. O Deus Ex Machina mostra a inteligência artificial também sendo criada pelo homem. É mais ou menos ali como se fosse uma pessoa como o Zuckerberg criando a inteligência artificial, que é um CEO muito rico, criando uma inteligência artificial, sem muito spoiler, né? Isso mostra mesmo no trailer. Mas é importante, acho que são filmes importantes para a gente pensar sobre a inteligência artificial. No Her mostra uma evolução, né? Nela sendo feita como um GPT como agora, um pouco mais avançado, e depois nela se desenvolvendo e tudo mais. Eu acho isso também muito bom. Eu acho que o Her, a história se desenvolve numa coisa muito legal sobre inteligência artificial e sobre o ser humano também se envolvendo com inteligência artificial. O Deus Ex Machina vai por um outro caminho, mas acho que os dois são filmes muito, muito bons nesse ponto. Muito realistas também. eu queria indicar aquela série da Netflix. Eu nunca lembro o nome, meu Deus. Que é Love, Death, Robot. Como que chama? Sabe qual que é? É essa mesmo. Esse é o nome da É, série. acho que é Love, Death, Robot. Porque são histórias, cada episódio é uma história e é um contexto, um é quadrinho, o outro é filme, o outro é, enfim, né? Quadrinho não, como que fala? Enfim, um é desenho, né? O outro é É uma filme, o outro é animação 3D, né? animação, mas tá sempre relacionando essa coisa da tecnologia com afeto, com emoções, com morte, com fim de mundo, enfim. É muito bom, é muito bom, é muito bom porque mexe, eu acho que com essa coisa da gente ver vários formatos, né, de filme ali e tal, várias histórias, é isso. Mas eu acho legal, gente, você assistir, não vai maratonar. Assiste um episódio, pensa sobre, porque ele sempre traz algum tipo de reflexão. E eu adoro os episódios que tem gato, porque vários deles têm gatos, né? E é sempre muito bom. Amo. Então, essa é minha dica. Acho que a série 7 do Black Mirror, que agora voltou a ser bom, né? A última temporada voltou a ser boa. Parece que a temporada 7 eu não vi ainda, mas eu acho que também tem inteligência artificial nela. Não, tem sim, verdade, tem. Então a E tem temporada mais, e 7. tem mais emoções relacionadas. Uhum, É mais sobre sentimentos, conexão e tal. Tá, é uhum, verdade. Tá legal é. mesmo essa temporada. Então a Ah, temporada 7. e tem minha última dica, que é, se você está ouvindo a gente antes do dia 9 de agosto, vai ter oficina de escrita terapêutica presencial em São Paulo, que eu vou fazer com a Camila. Também é um jeito de você se afastar das telas, pensar em formato de autoconhecimento, um formato diferente de autoconhecimento, que é por meio da escrita terapêutica. Vai ser muito legal. Se quiser informação, manda mensagem, mas vai ser dia 9 de agosto, lá na Escrevedeira, das 9 da manhã ao meio-dia. As inscrições estão abertas, a gente vai deixar o link aqui também para vocês, se vocês estiverem ouvindo a tempo. O link estará na descrição, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, estará ali de fácil acesso. Para você ver caixinhas maravilhosas de Cintia Cruz e, como falado anteriormente, essa mulher é muito cheirosa. Então você vai lá sentir esse cheiro bom dessa mulher. Porque Vocês a alma é vão cheirosa, o ter a cabelo é chance, hein, gente? cheiroso. Exatamente. Vão lá me dar um abraço cheiroso. Vamos É dar um isso. cheiro. Então, ok. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.